Sabe, existem momentos na vida que mudam tudo. Momentos tão pequenos, tão comuns, que a gente nem percebe que estão acontecendo até anos depois, quando olha para trás e pensa, foi ali. Aquele foi o momento. Para mim, aconteceu numa fria noite de terça-feira em novembro, quando um homem com um casaco caro entrou no nosso pequeno diner e pediu apenas um café preto. Ele ficou sentado ali por 2 horas, quase sem tocar na xícara, apenas observando. Observando a mim. Lembro de ter me sentido inquieta, pensando se eu tinha feito algo errado, se talvez tivesse esquecido um pedido antigo dele. Mas eu nunca o tinha visto na minha vida. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, notei algo sobre a mesa. A carteira dele. Uma linda carteira de couro, do tipo que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês. Peguei-a e corri até a porta, mas o carro dele já estava desaparecendo sob a chuva. Fiquei ali, com a carteira na mão, o coração disparado, sabendo que dentro dela provavelmente havia mais dinheiro do que eu veria em um ano inteiro. E vou ser honesta com você, por apenas um momento, um único e terrível momento, eu pensei em ficar com ela. Que Deus me perdoe, mas pensei. Se você acredita que a honestidade ainda importa neste mundo, por favor, inscreva-se neste canal. Seu apoio significa tudo para mim, e espero que a minha história traga um pouco de esperança para você hoje. Meu nome é Solveig. Tenho 59 anos e trabalho como garçonete no mesmo diner em Estocolmo há 33 anos. 33 anos de pés doloridos, clientes difíceis e salários que nunca davam conta de tudo. Minha filha Maja tinha 27 anos naquela época, trabalhava em 2 empregos apenas para conseguir pagar o aluguel de seu pequeno apartamento, e eu fazia tudo o que podia para ajudá-la enquanto tentava manter minha própria cabeça fora d'água. Meu marido havia falecido 6 anos antes, vítima de câncer, deixando-me com lembranças, dívidas médicas e uma determinação de sobreviver que surpreendia até a mim mesma. Naquela noite de terça-feira, depois que meu turno terminou às 11, sentei-me na sala de descanso com a carteira de Gustavo em minhas mãos trêmulas. Eu já tinha contado ao meu gerente, Per, e ele apenas deu de ombros e disse para entregá-la à polícia pela manhã. Mas eu não conseguia parar de encará-la. Dentro havia uma carteira de motorista com o nome Gustav Lindström, vários cartões de crédito e dinheiro. Muito dinheiro. Contei 3 vezes. 15.000 coroas. Isso era quase 2 meses do meu salário, ali, em notas novas e bem cuidadas. Pensei em Maja. Ela tinha me ligado naquela manhã, chorando, porque o senhorio estava aumentando o aluguel outra vez e ela não sabia como iria conseguir pagar. Pensei na minha própria geladeira, que vinha fazendo um barulho estranho havia semanas, e em como eu vinha adiando a troca porque simplesmente não tinha condições. Pensei em como eu estava cansada. Cansada até os ossos, depois de décadas lutando para sobreviver, dizendo não a mim mesma repetidas vezes, vendo pessoas como esse Gustav Lindström atravessarem a vida como se dinheiro não significasse nada, enquanto cada coroa significava tudo para mim. Mas então pensei no meu falecido marido, Eric. Ele costumava dizer que a medida de uma pessoa não é o que ela faz quando todos estão olhando, mas o que ela faz quando ninguém jamais saberia. Olhei para aquele dinheiro e quase pude ouvir a voz dele. Solveig, ele diria, você é melhor do que isso. Então tomei minha decisão. Eu devolveria a carteira, cada coroa intacta. Encontrei um cartão de visita em um dos compartimentos, Lindström Roads, com um endereço em uma parte rica da cidade. Eu iria lá logo pela manhã e devolveria pessoalmente, e pronto. Talvez ele me desse uma pequena recompensa, talvez não. Não importava. Eu dormiria com a consciência tranquila, e isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. O que eu não sabia, o que eu jamais poderia ter sabido enquanto colocava cuidadosamente aquela carteira na minha bolsa para guardá-la em segurança, era que aquilo não tinha sido um acidente. Gustav Lindström não tinha esquecido a carteira. Ele a havia deixado ali de propósito. Ele estava me testando. E na manhã seguinte,
Quando cheguei ao prédio do escritório dele com meu casaco gasto e meus sapatos velhos, segurando aquela carteira como se fosse feita de ouro, toda a minha vida estava prestes a mudar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O prédio da Lindstrom Holdings era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Todo de vidro e aço, erguendo-se no céu cinzento de Estocolmo como um monumento a uma riqueza que eu mal conseguia compreender. Quase voltei atrás 3 vezes no caminho desde o ponto de ônibus. O que eu estava fazendo ali? Eu era apenas uma garçonete com um uniforme manchado, prestes a entrar em um mundo ao qual claramente não pertencia. Mas eu tinha feito uma promessa a mim mesma, à memória de Eric, e eu iria cumpri-la. O saguão era de mármore e cromo, tão polido que eu conseguia ver meu reflexo no chão. Uma jovem recepcionista, com maquiagem perfeita, levantou os olhos com uma surpresa mal disfarçada, observando meu casaco barato e meus sapatos gastos. "Posso ajudar?", perguntou, naquele tom que na verdade queria dizer: "O que você está fazendo aqui?" "Estou aqui para ver Gustav Lindstrom", disse, tentando manter a voz firme. "Tenho algo que pertence a ele." Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "A senhora tem um horário marcado?" "Não, mas acho que ele vai querer me ver. Tenho a carteira dele. Ele a deixou no restaurante onde eu trabalho ontem à noite." Algo mudou em sua expressão. Ela pegou o telefone, falou em voz baixa por um momento e então me olhou de um jeito diferente. "Alguém virá buscá-la em instantes. Por favor, sente-se." Sentei-me na ponta de uma poltrona de couro que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, segurando minha bolsa onde a carteira estava segura. Minutos pareciam horas. Outras pessoas atravessavam o saguão, todas parecendo pertencer àquele lugar, com seus ternos caros e passos confiantes, e eu me sentia cada vez menor a cada momento que passava. Então as portas do elevador se abriram, e um homem na casa dos 30 saiu. Alto, terno elegante, olhando para o celular. "Solveig", chamou, e eu me levantei tão rápido que quase deixei a bolsa cair. "Sou Marcos, assistente do Sr. Lindstrom. Por favor, venha comigo. Se você está gostando desta história, por favor, reserve um momento para clicar em curtir. Isso realmente ajuda a compartilhar essas histórias com outras pessoas que talvez precisem ouvi-las." A viagem de elevador até o último andar foi silenciosa, exceto pela música suave tocando ao fundo. Marcos não puxou conversa, apenas continuou checando o celular, e eu ficava pensando: que tipo de homem tem um assistente? Que tipo de mundo era aquele? Quando as portas se abriram, entramos em um escritório que tirou meu fôlego. Janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade, obras de arte nas paredes que eu reconhecia de revistas, e sentado atrás de uma enorme mesa estava o próprio Gustav Lindstrom. Ele parecia diferente de como estava no restaurante. Mais poderoso, de alguma forma, no seu ambiente. Ele se levantou quando entrei, e percebi que estava sorrindo. Sorrindo de verdade, como se estivesse me esperando. "Solveig", disse ele, e ouvir meu nome em sua voz me deu um arrepio na espinha. "Obrigada por vir. Por favor, sente-se." Sentei-me na cadeira em frente à mesa e tirei a carteira dele com as mãos tremendo. "O senhor deixou isso no restaurante ontem à noite." Eu queria devolver. "Está tudo aí, eu não mexi em nada, só queria garantir que o senhor a recebesse de volta em segurança." Ele pegou a carteira, abriu, deu uma rápida olhada dentro e então a colocou de lado como se não fosse nada. Como se 15.000 coroas fossem apenas trocado. "Eu sei", disse simplesmente. Pesquei. "O senhor sabe. Eu sei que está tudo aí." Nunca duvidei que estaria. Ele se recostou na cadeira, me observando com aqueles olhos atentos. "Solveig, preciso lhe dizer algo. Eu não esqueci minha carteira. Eu a deixei lá de propósito." A sala pareceu girar. "O quê? Por que o senhor faria isso?" "Porque eu estava testando você." Sua voz era calma, objetiva.
tenho procurado alguém como você há muito tempo. Alguém honesto. Alguém que faça a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria tão fácil fazer o errado. Minhas mãos apertaram os braços da cadeira. Eu não entendo. O senhor me testou? Arriscou 15.000 coroas só para testar uma desconhecida? Não foi um risco, disse ele suavemente. Foi um investimento. E você passou, Solveig. Passou em um teste que 17 outras pessoas antes de você reprovaram. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. 17 outras? Do que ele estava falando? O que tudo aquilo significava? Senhor Lindstrom, eu preciso que o senhor explique o que está acontecendo, porque eu sou apenas uma garçonete que devolveu uma carteira e não entendo por que estou sentada no seu escritório agora. Ele sorriu novamente, mas desta vez havia algo triste naquele sorriso, algo quase doloroso. Você está aqui, Solveig, porque há 33 anos, alguém me mostrou a mesma gentileza que você me mostrou ontem à noite. E eu passei 3 décadas tentando encontrar uma forma de retribuir isso. Gustav se levantou e caminhou até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Quando eu tinha 25 anos, eu estava falido. Completamente falido. Tinha perdido tudo em um negócio que deu errado, dormia no meu carro e estava a um passo de desistir da vida. Ele aproximou o polegar e o indicador, deixando apenas 1 centímetro entre eles. Numa noite, desesperado e faminto, entrei em um pequeno restaurante como aquele onde você trabalha. Pedi um café que eu não podia pagar, só para me aquecer por algumas horas. Quando a conta chegou, fingi procurar minha carteira e então admiti que não tinha dinheiro. A garçonete daquela noite, o nome dela era Birgitta, ela tinha mais ou menos a sua idade agora. Ela pagou meu café do próprio bolso. Depois me trouxe sopa e pão, disse ao gerente que eu era sobrinho dela e se recusou a me deixar sair com fome. Meus olhos ardiam de lágrimas que eu não queria deixar cair. Perguntei a ela por que, continuou Gustav, com a voz carregada de emoção. Por que ajudar um estranho? E ela disse algo que nunca esqueci. Ela disse, porque alguém me ajudou uma vez quando eu não tinha nada, e a única forma de pagar essa dívida é passar adiante. Aquela noite mudou a minha vida, Solveig. A partir daquele momento, reconstruí tudo e prometi a mim mesmo que, quando tivesse sucesso, encontraria alguém digno de receber o mesmo presente. Ele se virou para me encarar. Tenho procurado por anos. Testando pessoas. Buscando alguém que escolhesse a integridade em vez do dinheiro fácil, alguém que entendesse o que é lutar, mas nunca deixasse isso corrompê-la. 17 pessoas pegaram o dinheiro e desapareceram. Mas você, Solveig, atravessou a cidade inteira no seu dia de folga para devolver algo que não lhe pertencia. Eu não conseguia falar. Não conseguia respirar. Gustav caminhou até a mesa e pegou um envelope. Isto é para você. Aqui dentro há um cheque de 500.000 coroas e um contrato oferecendo a você o cargo de diretora da minha nova fundação de caridade. Seu trabalho será encontrar pessoas como a Birgitta me encontrou, como eu encontrei você, pessoas que precisam de ajuda e merecem recebê-la. Seu salário será 4 vezes maior do que você ganha hoje, com todos os benefícios para você e para sua filha, Maja. O mundo girou. 500.000 coroas. Um novo emprego. Benefícios para Maja. Era impossível. Era demais. Por quê? Sussurrei. Porque eu. Porque a bondade reconhece a bondade, Solveig. Porque você me lembra que pessoas boas ainda existem neste mundo. Porque a Birgitta morreu há 5 anos e eu nunca tive a chance de agradecê-la de verdade, mas talvez eu possa honrar a memória dela ajudando você. Peguei o envelope com as mãos trêmulas e finalmente deixei as lágrimas caírem. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai me ajudar a mudar vidas da mesma forma que a sua está prestes a mudar. Pensei em Maja, nos anos de luta, em Eric e no que ele diria se pudesse ver este momento. Pensei naquela carteira, na escolha que fiz e em como um simples ato de honestidade me trouxe até aqui.
Sim, eu disse entre lágrimas. Sim, eu aceito. Isso foi há 3 anos. Hoje, já ajudei mais de 200 famílias por meio da Fundação Birgitta. Maja está concluindo o mestrado, sem dívidas. E todos os dias eu penso naquela fria noite de terça-feira e na escolha que fiz. Não por causa do que ganhei, mas por causa do que aprendi: fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, importa mais do que jamais poderemos imaginar. Às vezes, os menores atos de integridade criam os maiores milagres. Você só precisa ser corajoso o suficiente para escolhê-los. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que a bondade ainda vence. Obrigada por ouvir a minha história.